Fala aí, galera, professor Diogo Prado falando. Na aula de hoje a gente vai tentar resolver os exercícios que eu deixei nos formulários do Google para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão do formulário basicamente foi o seguinte: a palavra temperatura, então aqui está a informação importante para a gente, é um conceito físico relacionado com, a gente precisaria lembrar aqui o que é a palavra temperatura, né? Quando a gente estudou isso em sala de aula, a definição de temperatura foi basicamente a medida de agitação dos átomos. Então, calor, mais à frente a gente vai ver que é um conceito que tem a ver com energia. O frio, da mesma forma que o quente, ele tem a ver com sensação térmica, tem até a ver com temperatura, mas não está realmente relacionado à pergunta, né, que foi feita, né, que é em relação ao nosso conceito físico, beleza? Então, a única resposta que poderia ser compatível aqui para a gente, basicamente, é a vibração dos átomos, beleza? A outra questão que eu deixei lá para vocês, basicamente, foi essa daqui, olha. Quando a temperatura ambiente aumenta, podemos dizer que as dimensões dos objetos, vamos raciocinar aqui um pouquinho, olha. Se a gente entender o átomo como um núcleo, tá? Formado por prótons e nêutrons, em que aqui em volta do núcleo a gente tem aquelas partículas bem pequenininhas, que eu chamei de elétrons, girando em torno do núcleo. Então, vamos supor que aqui eu tenha um núcleo e um elétron só girando. O que a gente sabe é que esse átomo ele não fica paradinho, né? Esse átomo ele fica vibrando para um lado e para o outro em torno de uma posição de equilíbrio. Então, o espaço, né, que esse átomo ele precisa para vibrar, basicamente vai depender do quanto que ele está vibrando. Então, se ele precisar vibrar muito, ele precisa de mais espaço. Se ele precisar vibrar pouco, ele precisa de menos espaço. Então, quando a questão vem aqui e pergunta para a gente, né, quando a temperatura ambiente aumenta, podemos dizer que as dimensões dos objetos, em minha opinião, né, se ao vibrar mais o átomo precisa de mais espaço, se a gente for pensar em todos os átomos, né, então toda a estrutura ali vai precisar de mais espaço. Então ali deve aumentar. Em minha opinião, o oposto não cabe e muito menos a opção não muda. Também não cabe, em minha opinião. Para a próxima questão que a gente tem aqui, eu pergunto: calcule o valor da temperatura 50 graus Fahrenheit na escala Celsius. Basicamente, se a gente for pensar nesse 50 daqui, tá, canetinha, ele é a temperatura na escala Fahrenheit. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é usar aqui a nossa equação, olha, Tc sobre 5 igual a Tf menos 32, tudo isso sobre 9. Basicamente, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é substituir o nosso 50 graus F no lugar do TF aqui na nossa equação. Então, vamos tentar fazer isso daqui, olha. Então, eu vou ter que Tc sobre 5 vai ser igual a 50 menos 32, tudo isso daqui, olha, dividido por 9. Quando você olha para essa equação desse jeito, você tem que tentar resolver a primeira coisa que você sabe resolver. Então, ao olhar para isso daqui, Tc sobre 5, a princípio, eu não vou mexer. Então, aqui, olha, 50 menos 32 eu sei resolver, vai dar 18. E isso tudo dividido por 9. Mais um passo aqui, de novo, olha somente para aquilo que você sabe resolver. Por exemplo, eu olho para essa equação e o termo que eu sei resolver é esse, 18 sobre 9. Então, ó, vou levar aqui para o lado, tá bom? Então, aqui a gente vai ter exatamente a resolução de 18 sobre 9 do lado direito e do lado esquerdo. A gente mantém aquilo que a gente já tinha. Então, de 18 sobre 9, o resultado dessa divisão dá 2. E para a gente poder encontrar o valor do Tc, esse 5 que está aqui dividindo, né, ele precisa ir para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter aqui que meu Tc vai ser 2 vezes 5, que vai dar 10.
Não posso deixar isso aqui sem unidade, né? Como eu estou calculando aqui o nosso TC, no caso aqui, 10 graus Celsius seria a resposta mais adequada. A opção mais apropriada aí para a gente é a segunda opção. Agora eu vou fazer a sequência com os exercícios da semana 2, tá bom? A primeira questão foi o seguinte: Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá, mas ao fazer a tradução do livro do inglês para português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit, né? Então ali está marcado exatamente o nosso grau F. Deixa eu botar aqui um marcador. A receita disse que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus F e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius? Então, olha, repare que o que a questão está pedindo para a gente resolver basicamente aqui é o valor do nosso TC, tá? É uma questão semelhante à anterior que eu fiz, tá? Então, qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Então, basicamente, a gente vai vir aqui e começar a resolução dessa questão da mesma forma, com a equação. Então, tem aqui que TC sobre 5 vai ser exatamente igual a TF menos 32, tudo isso dividido por 9. Beleza? Então, da mesma forma que na questão anterior, como aqui a gente tem o valor do TF, eu vou substituir na fórmula exatamente esse TF. Então, aqui embaixo eu vou ter, olha, que TC sobre 5 vai ser igual a 392 menos 32, tudo isso dividido por 9. Tá? Repare que a única coisa que eu fiz aqui foi substituir no lugar do meu TF o valor 392. Foi a única coisa, eu troquei aqui a letra pelo número. Então, vou continuar a minha continha aqui do lado, tá bom? Então, vamos lá. Vou repetir o meu lado esquerdo da equação. Tenho aqui TC sobre 5 igual do valor 392 menos 32, a gente vai ter aqui o resultado 360. Isso tudo aqui, olha, vai estar dividido por 9. Mais uma vez, a gente vai pegar agora essa expressão e vai tentar resolver aquilo que a gente conhece. Olha, a única coisa que você resolver nesse passo aqui é a divisão de 360 por 9. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Olha, eu vou repetir o lado esquerdo da igualdade. Vai ficar aqui TC sobre 5. De 360 por 9, eu tenho o resultado 40. E agora, para a gente poder encontrar o valor aí do TC, a gente vai tentar deixar o TC sozinho. Então, esse 5 que está ali dividindo com o TC, ele vai para o outro lado da equação multiplicando. Então, aqui a gente vai ter 40 vezes o valor 5, tá joia? Então, TC vai ser igual a 200. De novo, tenho que botar aqui a unidade no final. 200 graus Celsius. Vou marcar aqui a opção correta. Letra B, tá bom? Vamos para o exercício número 2 agora. Olha, a questão número 2 fala assim para a gente. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura da cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. Olha, essa questão ela não envolve Celsius e Fahrenheit. A gente está lidando aqui com Kelvin. Então, a gente precisa da equação de Kelvin. Então, a gente tem aqui que o nosso TK vai ser igual a TC mais 273. Eu vou usar aqui no lugar do TC exatamente a informação 34 dada no exercício, porque se ele ali em cima está em graus Celsius, só pode ser o TC. Então, na realidade, a continuidade aqui da equação
vai dizer para a gente que TK vai ser igual a 34 mais 273. Então, aqui, finalizando a questão, somando 34 mais 273, a gente vai encontrar o valor 307. Se lembre que a gente não coloca grau na escala Kelvin, então 307K. Resposta aqui apropriada para a gente. Letra B. Questão de número 3. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima temperatura do inverno foi de 60 graus Celsius. Olha, repare que esse 60 graus Celsius que está aparecendo aqui na questão, essa informação vai ser para a gente o nosso ΔTc. Repare que essa questão ela não está se referindo exatamente ao valor da temperatura. Ela está se referindo à variação de temperatura. Beleza? Então, qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Para a gente poder resolver essa questão, a gente precisa aplicar que ΔTF vai ser igual a 1,8 vezes ΔTc. Então, aqui, olha, nosso ΔTF ele vai ser igual a 1,8 vezes o valor 60. Então, olha, nosso ΔTF, ele basicamente vai ser igual a 108 graus F. Tá bom, gente? Então, resultado aqui para vocês seria a letra D. Questão de número 4. Uma panela é aquecida de 25 para 80. Repare que essa questão está dando para a gente a variação, né? Caso vocês se esqueçam, na hora de calcular uma variação de temperatura, né, sempre a gente vai lidar com o valor final menos o valor inicial. Então aqui a gente vai ter, olha, 55 graus Celsius, tá? Ele pede para a gente a variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit. O que a gente precisa lembrar aqui? Que o nosso delta TK é igual ao nosso delta TC, tá? Então a gente vai lembrar que o nosso delta TK é igual ao nosso delta TC, então daqui a gente já tem o nosso resultado sem fazer nenhuma conta, tá? E aqui, para a gente encontrar a nossa variação da temperatura na escala Fahrenheit, a gente precisa lembrar que o nosso ΔTF é igual a 1,8 vezes ΔTC. Então, ao multiplicar 1,8 vezes 55, né? Então, 1,8 vezes 55, a gente vai encontrar o valor 99 graus F, tá? Então aqui a gente tem duas opções para buscar como resultado, né? A gente tem o 55 e a gente tem aqui o nosso 99, que dá para a gente, basicamente, a nossa letra B. E por fim, a última questão, tá? Que fala assim para a gente. Julgue as afirmações. 1. A escala Celsius atribui 0 grau para o ponto de fusão do gelo e 100 graus para o ponto de ebulição da água. Então, quanto a isso aqui, está show. Tá? Opção 1 aqui, em minha opinião, está correta. Tá? Segunda coisa, vamos lá. O limite inferior para a escala Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. Então, para mim, essa opção também está legal, tá bom? Realmente, o 0K corresponde a menos 273 graus Celsius aproximadamente. E aqui a gente tem como nossa terceira opção
a análise que 1 grau Celsius equivale a 1 grau Fahrenheit. Isso aí está se referindo ao termômetro. Essa 3 aqui, em minha opinião, ela está errada, porque a gente já viu que o nosso ΔTF ele vale 1,8 vezes ΔTC. Para mim, né, acho que o mais adequado aqui em termos de opções é exatamente a nossa letra A. Tá bom, galera? Então por hoje é só. Um grande abraço. A gente se vê na próxima.